Oi, gente. Bom dia, boa tarde. Como estamos? Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos bater um papo astral. Temos muito o que conversar hoje. Temos novos movimentos celestes, planetários, e atualizações para a gente fazer, tá? A gente está se preparando para terminar mais um ciclo dentro da finalização de um grande ciclo que todos nós estamos entendendo, estamos passando, né? A gente está nos últimos dias da lua minguante, que termina uma lunação, que é um ciclo mensal que tem um efeito de 6 meses nas nossas vidas, que é uma lunação de peixes, que é o signo da cura. Então, todos nós. Oi, Simon! Quanto tempo? Tudo bem, querido? É legal você ter entrado, Simon, músico, artista. E quanto a gente está, né, nesse momento, até com a Lua em Peixes hoje, que eu tô falando para vocês, que não só é responsável pela cura, mas também pela arte. E a gente está podendo, né, aqueles que estavam desconectados dessa consciência, compreender o quanto a arte é uma medicina, né? Por que a gente só dá valor quando a gente perde? É do jeito que a gente está aprendendo nesse momento. Então, ai, que saudade, Simon, de dançar um forrozinho com o chachado novo, né? Tá com os amigos, com a galera, com a família da música, né? A família dos amigos, que é também essa consciência aquariana de fraternidade, de coletividade. Muito bem. Antes de continuar a falar, porque eu já fui emendando uma coisa na outra, que é bem característico da minha personalidade, da minha natureza, com esse astral todo, a gente no penúltimo dia, tá? Da lunação pisciana, que é a lunação da cura, finalizando o ano de 2019, que finalizou no dia do equinócio de outono aqui no hemisfério sul, com o ingresso do Sol em Áries, mas só começa mesmo no dia 24, terça-feira, com a lua nova de Áries, porque é lua nova e Sol novo, né? No primeiro signo do zodíaco, então aí sim, oficialmente, começamos terça-feira. Então, aproveitando a sincronicidade astral de uma lua minguante em peixes, que é um signo que pede introspecção, silenciamento, recolhimento, né? Silenciar para poder escutar a nossa voz interior, a voz da nossa essência, a voz da nossa consciência. Antes de continuar a falar para vocês, e convido vocês a ficarem aqui ou assistirem a live depois, se não puderem assistir agora, porque eu vou falar coisas muito importantes nessa live. Mas antes de falar, eu vou convidar todos vocês para a gente fazer uma prática necessária nesse momento para nós, entendendo nós, indivíduos, como partes integrantes desse ecossistema, desse indivíduo coletivo que somos nós, né? Então, a nossa prática de meditação, ela vai ajudar nesse momento o planeta. A nossa prática de meditação hoje não vai ser uma meditação guiada, ela é um convite, uma convocação do universo para a gente fazer algo que a gente precisa fazer há muito tempo, né? Que quem não faz, quem nunca fez, é realmente a água aí batendo na bunda e falando, então é para fazer agora, né? Era para ter feito ontem, que é a prática do silêncio, tá? A gente vai ficar aqui de 1 a 5 minutos em silêncio, todo mundo. Encontre uma posição confortável, com a coluna ereta. Vocês podem colocar as mãos no mudra, que é a forma que a gente coloca
né, os dedos das mãos. Então, esse mudra é para a gente realmente proteger, fechar o nosso campo. Vocês podem colocar assim também e repousar perto do primeiro e do segundo chakra, na região do ventre. Vocês podem deixar as palmas abertas para cima, porque aqui, né, tem chakras e portais de troca energética. E aí, então, depois dessa prática de silêncio coletivo em conjunto, eu vou passar, então, aí um recado astral, a gente vai bater um papo de consciência, tá bom, queridos? Então, começando agora, são 3h36, quase 3h33, hein? Ia ser bonitão. Então, a gente vai ficar aí uns 5 minutos em silêncio. Quem tem dificuldade, desculpa, quem tem dificuldade, leva a presença, a atenção, né? Se tiver muito falatório mental, muitas vozes, muitos julgamentos, preocupações, dúvidas, ansiedades, angústias, tudo te levando para o passado, para o futuro, a ideia é essa, é limpar e você cultivar, ancorar o seu eu observador. O que vier, você deixa vir e deixa passar, entendendo que não é você, você se distancia, tá? Dessas interrupções que tentam sacar a sua presença e te deixar inconsciente numa ausência, tá? Então, uma dica para te ajudar é você concentrar a sua atenção na sua respiração. Então, quando as vozes, os pensamentos, os barulhos externos, o que vier, você leva a sua atenção para a sua inspiração e sua expiração. Você pode fazer a expiração, a exalação pela boca, pelo nariz, como for mais confortável para você. Tá? Nesse momento, não é um momento de ficar preso, rígido a regras rígidas, né? Como tá mais acolhedor para você? Torne-se mestre de si mesmo. Aperfeiçoe a sua autoescuta. O que o seu corpo está precisando, tá? Então, vamos lá, queridos.
lentamente, cada um de nós pode ir voltando, trazendo sua presença no aqui e no agora, abrindo os olhos. Como que foi para vocês, queridos? Né? Passa um monte de coisa, passa um monte de pensamento, passa um monte de emoção, passam imagens do passado, passam imagens do futuro. Tudo isso é ilusão, tudo isso é fantasia, tudo isso não existe mais. O que aconteceu não existe mais, o que vai acontecer não aconteceu ainda. A única coisa que a gente tem é o aqui e o agora. Quanto mais a gente cultivar esse estado de presença, mais preparados e nutridos nós estaremos para atravessar esse processo, gente, que nós estamos, né, percebendo no nosso dia a dia. Não é algo pontual ou algo que vai ser resolvido, que tem uma solução, que tem uma receita de bolo, que tem um tapa-buraco. É algo que vai demandar de todos nós um preparo, uma sustentação, uma capacidade de lidar com as adversidades, de resiliência, de paciência, de força de superação. E para isso a gente precisa estar com o nosso eu interior e o nosso eu observador fortalecidos, tá? Muito bem, vamos falar de muitas coisas aqui agora, tá? Hoje, dia 22 de março de 2020, temos uma mudança cósmica planetária de grande impacto, que, né, nós, astrólogos, quem estuda astrologia, já estava sabendo que ia acontecer, né? Oi, Jô, querida, tudo bem? Mas você veio para participar? Porque eu fiquei esperando uma resposta sua, eu não vi resposta sua. Mas tá aí, você tá aí, eu tô aqui, vamos ver se no final, então, se você quiser participar para trazer a sua medicina, pra gente trazer a arte, a música, que no começo da live eu falei aqui que a Lua tá em peixes hoje, a gente abre o espaço aqui para você. Tá? Me avisa, porque eu não recebi nenhuma mensagem sua no WhatsApp, no Insta, tá? Então, queridos, hoje a gente se despede da passagem de Saturno em Capricórnio. Opa, então vamos, Jô, fica preparada aí, vai precisar me ouvir até o final. E aí, quando faltar uns 10, 15 minutos, a gente senta aqui, a gente faz um luau ao vivo, para compartilhar a música, a arte, a poesia, que é o que a gente está precisando. E é o que a Lua em Peixes hoje diz, né? Com essa finalização da alunação pisciana de cura. E a arte cura. A arte, o humor são e continuarão sendo os melhores remédios para a gente, né, atravessar os desafios que se apresentam. Hoje a gente se despede de Saturno em Capricórnio. Saturno fica mais ou menos 2 anos e meio em cada signo. E o que a despedida de Saturno em Capricórnio está trazendo para gente, né? A mensagem de que nós precisamos tomar conta da nossa responsabilidade. Entendendo que a nossa responsabilidade ela está influenciando na cocriação de realidade política, estrutural, social, e que agora, com o ingresso hoje, despedida de Capricórnio, entrada em Aquário, é a tomada de consciência de que a nossa autorresponsabilidade passa a ser uma responsabilidade coletiva. Não que não fosse assim antes, mas dentro do nosso nível consciencial, evolutivo, humano, a gente estava ainda
num lugar muito egocêntrico, individualista, muito achando que tudo que a gente fazia tinha um efeito, uma consequência, um resultado que cabia, que tinha um efeito só sobre nós, né? E a gente ainda estava terceirizando muito o nosso poder, porque Capricórnio fala de poder, não é filho de Plutão, que é poder, mas é filho de Saturno, que tem o poder de estruturar e cocriar realidades, e que fala da casa 10, que é o poder político. Nesse momento, até aqui agora, a nossa estrutura social, ela está sistematizada numa edificação que terceiriza o nosso poder pessoal para os governantes, para os políticos, para toda e qualquer pessoa fora de nós. O que o Saturno em Aquário agora vem falar? Bom, vocês entenderam quando Saturno em Capricórnio passou aí na vida de vocês nos últimos 2 anos e meio, que vocês são os mestres, porque Saturno é o mestre, de si mesmos. Então, para de jogar a culpa e a terceirização das suas necessidades, da sua felicidade, da sua vida fora de você. Para de jogar o seu poder de resolver o que você, única e exclusivamente, pode resolver, que é da sua responsabilidade na mão de outros. E o que é da responsabilidade dos outros, você também pode pegar para você. É um discernimento, uma separação do senso de responsabilidade. Muito bem. Agora, é uma outra consciência pelos próximos 2 anos e meio, entendendo que dentre esses 2 anos e meio, tem 6 meses mais ou menos, que vai acontecer nesse ano de 2020, que Saturno fica em movimento retrógrado. Algumas vezes nesse período de 2 anos e meio. Esse ano, no momento que ele ficar retrógrado, ele vai voltar para Capricórnio, lá entre maio, junho e agosto, setembro, tá? Então, a lição não acabou. Vai ter um resgate, aí vai ter uma recuperação, né? Não passamos de ano, no meio do ano a gente vai precisar olhar para esse Saturno em Capricórnio de novo para fechar essa lição kármica, né? Para fechar essa lição saturnina. E imagina como não vai ser o meio desse ano, porque vamos estar fechando o ciclo de 1 ano e pouco do eixo de eclipses Câncer, Capricórnio, e vamos iniciar o eixo de eclipses Gêmeos, Sagitário, com um trânsito planetário que acontece a cada 2 anos, conjunto que é a retrogradação de Marte e Vênus, junto no meio do ano, com todos os planetas que retrogradam sempre no meio do ano, Saturno, Júpiter, Plutão, e agora junto vai ter Mercúrio, Marte e Vênus, tá? Então, gente, tem muito trabalho saturnino, caprica a ser feito, tá? O que o Saturno em Aquário já está? Porque quando um planeta social, geracional, que é o caso de Saturno, geracional é Netuno, Plutão e Urano. Mas quando os sociais, os geracionais, eles estão para fazer um movimento de troca, né? De trânsito planetário, de signo, a gente já sente essa influência semanas e até meses antes. Especialmente quem está conectado com a astrologia, o que é muito sensitivo, tem a percepção muito aguçada, que a Lua está em Peixes hoje, né? Então, a gente já está sentindo o efeito da despedida do Saturno em Capricórnio, dizendo, olha, daqui para frente não tem espaço e tempo para vitimização. Daqui para frente não tem espaço e tempo para você ficar na reclamação, na lamúria, na culpabilização. É tomada de responsabilidade, autorresponsabilidade. Pense muito bem nas escolhas que você vai fazer daqui para frente, porque você não vai poder
reproduzir o discurso da vítima, porque esse personagem está terminando nesse momento com a finalização da Era de Peixes também. E agora é o momento dessa responsabilidade, tomar consciência que é coletiva, né? Então, tudo que está acontecendo nesse momento, é importante dizer, a gente não foi pego de surpresa. Quem está dizendo que foi pego de surpresa está reproduzindo um discurso, um padrão, um papel de vítima. Porque nada disso é uma novidade. Na CNV, na comunicação não violenta, a gente aprende que nada é óbvio, né? O óbvio que não existe. Porque o que passa por mim não é necessariamente óbvio para o que passa para o outro. Mas já estava sendo divulgado e disseminado há anos, décadas, até desde o começo, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de uma mudança de consciência coletiva. No final da Segunda Guerra Mundial, que é um período análogo ao período de agora, foi criada e desenvolvida a ONU, foi criada e desenvolvida a Carta dos Direitos Humanos. Quer dizer, a gente não pode dizer, ai, nossa, eu estava aqui, vivendo a minha vida e eu não sabia que isso estava acontecendo. Se você está dizendo isso, você está confirmando o seu grau e nível de inconsciência, displicência, falta de empatia, falta de solidariedade, de compaixão com o próximo. É isso que você está afirmando. E tudo bem, entre aspas, se isso aconteceu na sua vida até agora. Mas de agora em diante, você não pode mais permanecer e reproduzir esse discurso e esse lugar. Porque agora todo mundo vai precisar realizar algum tipo, implementar uma mudança de hábito, de consumo, de nutrição mental, energética, emocional, comportamental. Algo que está sendo falado há muito tempo, que eu digo aqui há muitos anos, né? Que de certa forma algumas pessoas já estão cansadas de falar, porque cansa, né? Cansa você falar e a outra parte não escutar, ou ela fingir que não está escutando. O que acontece agora é que a gente não vai mais poder reproduzir o negacionismo. Negacionismo é o que? É fuga, é dizer, eu tô vendo, mas eu não quero ver, então eu digo que não tô vendo. Só que agora não dá mais para dizer que não estamos vendo, né? Então, uma das mudanças coletivas que vai precisar acontecer em escala mundial e que não dá mais para você que está aí me ouvindo, para os seus parentes, para sua família, fingir que não está vendo e que não vai precisar fazer, a mudança estrutural, o pilar de revolução social nesse momento, se chama mudança e revolução na nossa relação com a comida. Comida. A natureza, Gaia, Pachamama, que está dizendo agora, parem, chega, vocês ultrapassaram todos os limites, vocês me desrespeitaram, vocês estão me abusando, vocês estão me violentando. Eu estou aqui dizendo, né, de tempos em tempos, de pouco em pouco, parem, eu não estou aguentando, isso está demais para mim. E vocês estão fingindo que não estão me ouvindo, ou estão me ouvindo e desconsiderando a minha voz, o meu pedido, e agora não dá mais. Não dá mais para comer carne. Não dá mais para comer carne todo dia. No mínimo, as pessoas vão precisar comer carne uma vez por semana. Não dá mais para estar dentro do seu privilégio, da sua casa, do seu apartamento, vendo o que está acontecendo, a destruição no mundo, e você está fazendo live, colocando post no seu Instagram, que é um lugar, né, de privilégio também, e você está chamando pizza para comer, você está chamando comida japonesa para comer. Quem que está entregando essa pizza e essa comida?
É alguém que está lá fora correndo risco. Gente, parem para pensar. Tomada de consciência. Não é para estocar comida que nem uns loucos. Não pensando na pessoa que não tem dinheiro agora para comprar. Não pensando que para alguém vai faltar. É o momento de sair do egoísmo. É o momento de sair da individualidade. A individualidade é importante, o sol está em Áries, é importante, porque só como indivíduos a gente vai para o coletivo e para o todo. Mas com qual qualidade de indivíduo eu estou indo? Um indivíduo que tem o rei na barriga? Ou um indivíduo que pensa nos outros, que se vê inserido num contexto coletivo? Não poderemos mais continuar com os hábitos alimentares que nós perpetuamos até hoje com nível de inconsciência. Vai ser necessário, sim, porque esse desastre que a gente está vendo é o reflexo e resultado de um comportamento coletivo mundial de inconsciência frente à natureza. Natureza não é a praia que você vai no fim de semana praticar stand-up paddle. Natureza não é algo isolado. Natureza está aí o tempo inteiro. Quando você dorme, o mar está funcionando, né? A floresta está funcionando. Então, é realmente, né, mais do que na hora de aumentar, expandir essa consciência de interrelacional, de interconectividade, né, de interconexão. Somos todos um. Não dá mais para você continuar comendo seu bife, a sua picanha, fazendo seu churrasco quando a Amazônia está queimando. Não dá mais para você continuar na sua reprodução de comportamentos machistas, patriarcais, misóginos, elitistas, de separação, de preconceito, de violência, de julgamento, quando está tendo incêndio na Austrália, quando está tendo guerra na Síria. São umas coisas, gente, que a gente... né, é muito trabalho a ser feito. Eu tô aqui na casa do meu pai, que é um senhor de idade, né, que tem a sua estrutura de pensar, de comportamento. Assim, eu sou vegetariana há 15 anos. E aqui, especialmente no começo, eu fui aquela... Todo mundo passa por isso quando se torna vegetariano, né? Quer convencer todo mundo. E não é porque quer convencer porque tem razão. É porque toma consciência. Caramba! Né? O que eu faço afeta o todo. Então, eu preciso compartilhar, que é o aquário, essa consciência para o maior número de pessoas possível. E eu tentei muito fazer isso na minha família, e claro, né, eu era a louca, que ia contra, que estava desrespeitando o sistema de crenças ancestral, ninguém me escutou, ninguém me considerou. E de 15 anos para cá, eu sei de pelo menos 2 pessoas da minha família que se tornaram vegetarianas e que falavam que eu era louca no começo, né? E aí, eu conversando com meu pai ontem ou hoje, ele falou assim, né? Ele fez um comentário. Não, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu tinha ficado num outro lugar. E aí depois ele falou, se eu soubesse que isso ia acontecer, Aí eu falei assim, mas a gente, todo mundo sabia de certa forma, né? Claro, não com essa gravidade da situação, porque isso foi se apresentando aos poucos. Mas, enfim, o que ele disse ele falou assim, não, eu até sabia, mas estava acontecendo lá na China, né? Então eu não achei que ia chegar aqui. Esse é um nível de consciência mundano. Tá acontecendo lá na Síria, tá acontecendo lá na Austrália, tá acontecendo lá na Amazônia. Não chega até a mim. Porque eu tô tocando a minha vida. Eu tô trabalhando, eu tô ganhando meu dinheiro no fim do mês, eu tô me alimentando de forma inconsciente, eu tô alimentando o meu sistema de prazer inconsciente. Então, na minha vidinha, das 9 às 18, das 7 à meia-noite, nada mudou. Só que tava mudando. Porque se você abre a percepção para entender que o que está acontecendo lá fora é um reflexo do que acontece dentro, e não há
fronteira, separação entre o que acontece do outro lado do mundo e a gente aqui, já estava acontecendo. Sempre esteve acontecendo. Não é nenhuma novidade. Agora, como se faz a mudança nesse momento? Com essa necessidade de parar e refletir e tomar as rédeas e falar, caramba, pô, a minha escolha hoje de X, Y, Z, Y afetou o próximo. Mas quão estamos desconectados do nosso sentir, da nossa sensibilidade, né? Porque a gente está o tempo inteiro armado, protegido, mecanismo de defesa, proteção, numa sociedade competitiva, que compara, que você precisa produzir, ter para ser, e você não pode relaxar e ser quem você é. Então, quão desconexos a gente está do nosso sentir. Claro que quando a gente vê alguém dormindo na rua, pedindo comida, alguém na Síria, alguém na China, a gente não... muitas pessoas podem não sentir mais. Olha isso, né? Eu não sinto mais, não me afeta, não me abala, tá longe, né? E aí, esse Saturno em Aquário, a Annelise falou aqui, eu queria tanto falar com você no Festival Ilumina, na Chapada dos Veadeiros ano passado. Eu anotei que você disse que em março de 2020 teria a conjunção dos planetas e algo grande aconteceria. Sim, não é nenhuma novidade. O que eu falei lá na palestra, Annelise, você lembra? Mulheres, não dá mais para usar absorvente. Isso é um crime contra a humanidade, contra o meio ambiente. Não dá mais para usar absorvente. Fralda, né, de filho. A gente vai precisar mudar os nossos hábitos. Usa o copo de silicone, usa paninho biodegradável, usa calcinha que absorve o sangue. Não dá mais para comer carne, não dá mais para usar absorvente fralda e muitas outras coisas, né? Agora, quem está disposto a mudar, sacrificar o seu prazer, o seu hábito, a sua mordomia em prol do próximo e do coletivo, né? Olha, o Saturno em Aquário, ele vai falar de hoje em diante, né? Ele está trazendo realmente a consciência, porque Saturno traz a consciência que a união faz a força. A união faz a força, é um mutirão. É quando todo mundo se reúne em prol de um bem comum. O bem comum, nesse momento, passou a ser, né, um choque, um tratamento de choque pra gente. O nosso bem comum é a vida, é a subsistência, é a sobrevivência, é a vida. Vida é o valor maior, né? Quem sabe, quem já leu a Constituição Federal, a Carta dos Direitos Humanos, a Carta da Terra, vida é um direito, um preceito universal. Todo mundo tem direito à vida. Mas como estamos tratando a vida? Saindo de um conceito subjetivo e vindo aqui, ó, pro dia a dia, né? Então, a união faz a força. E a força se faz nas pequenas mudanças, no pequeno eu, nos pequenos gestos. Não adianta ficar, nesse momento, a gente está terminando a Era de Peixes, que é para sair da hipocrisia. Porque o que a gente mais viu nesses 2020 anos foi uma distorção da mensagem universal de amor incondicional e de compaixão, que se distorceu, né, em religiões, e a religião se tornou uma guerra e uma disputa entre os povos, entre as tribos, entre as comunidades, as sociedades, que são nada mais, nada menos que a mesma coisa. São formas diferentes, linguagens diferentes de dizer a mesma coisa. Só que esta mesma coisa, que é uma mensagem límpida, clara, universal, do amor incondicional,
está muito distorcida. O que mais nós vimos nesses 2020 anos foi hipocrisia, pessoas discursando, né? O famoso faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Tudo bem também, porque nesse momento a gente está tomando ciência, consciência de que como humanos nesse momento a gente está bem distante desse ideal utópico perfeccionista de ser fora de nós, né? A gente está trabalhando, aprendendo como aprendizes a atingir esse nível de consciência. Para atingir esse nível de consciência, a gente vai precisar ter coragem. Coragem para fazer essa parada e olhar para dentro. Todos esses dedinhos que estão apontados para fora vão ter que virar para dentro. A gente vai ter que ter coragem para mergulhar nessa caverna interna, desconstruir essa falsa ideia de eu, essa personalidade, esse personagem que a gente construiu sustentado num castelo de areia que desmoronou agora, né, que a gente usava para dizer quem a gente era, para pertencer, ser reconhecido, para suprir e tapar buracos das nossas carências afetivas. Porque o que a cura desse momento é o amor. O amor da afetividade, que nesse momento a gente tá vendo que a gente não pode tocar em ninguém, a gente não pode abraçar, que é uma necessidade vital. A gente não tá falando de vida. Hoje é o dia, com essa lua em peixes, com Netuno em peixes, com Mercúrio em peixes, hoje é o Dia Internacional das Águas. Água é a fonte da vida. Então, água é o elemento feminino. Feminino, o sagrado feminino, que a gente está totalmente desconectado e distorcido nesse momento, por conta, né, da separação que foi feita pelo patriarcado, pelo sistema patriarcal do matriarcado. Por isso que agora é uma mudança de eixo, uma mudança de paradigma. A gente vai fazer esse movimento de sístole e diástole que acontece de tempos em tempos na história da humanidade, né? Que são as mudanças. A gente vai precisar dançar, a gente vai precisar se adaptar, se flexibilizar, maleabilizar. Isso é água, isso é o feminino. O feminino se adapta. Mas essa adaptação, flexibilidade e maleabilidade precisa estar unida à assertividade e firmeza do bambu, que consegue, em momentos de crise, atravessar, realizar a transição sem perder a sua forma. Mas a sua forma não é rígida, cristalizada, resistente à mudança. Se adapta à mudança, mas sem perder a forma. Essa forma é a essência. Então, quanto mais, voltando para o começo do vídeo, ancorarmos meditações de presença, de silêncio, meditações guiadas que a gente se coloca como um canal usando o nosso corpo físico, o nosso veículo aqui na matéria, instrumento, né, para a realização do nosso ser, interconectando, fazendo a ponte céu e terra, a gente materializa o espírito e espiritualiza a matéria. É isso que a gente veio fazer aqui, né? Então, essa força que é promovida pela união é um convite para a gente sair do eu, e a gente finalmente conseguirmos. Isso vai demorar um bom tempo ainda. Já tivemos avanços? Tivemos, mas tem muito trabalho a ser feito. Então, a gente vai sair do eu para ir para o nós, né? A gente vai precisar soltar essas águas aí, que hoje é o Dia Internacional da Água, feminino, mágoas, rancores, vinganças, ressentimentos, o que está impedindo o fluxo da vida, o movimento ininterrupto acontecer, porque a vida não para. Na verdade, a vida está ali fora, só reajustando, fazendo os ajustes necessários para nós, que somos hospedeiros do planeta Terra, da casa, nós que somos hospedeiros e deveríamos ter a consciência da humildade de usar esse espaço com consciência, agradecendo, né? E fazendo o nosso melhor, pensando que fazer o melhor é ajudar o próximo. Não é vir aqui a passeio.
Todos nós somos 8 bilhões de almas e espíritos encarnados nesse momento, sabendo que estaríamos aqui neste momento, fizemos um acordo, assinamos o contrato, né, com a força maior, divina, superior, como vocês queiram chamar, colocamos lá, né, falando, beleza, eu acordo, eu concordo, eu topo essa parada. Então agora é o momento de, né, colocar em prática essa missão maior que a gente veio fazer aqui. Como, Bia? Se conhecendo. Porque você só consegue pôr em prática o que você veio fazer aqui se você souber quem você é. Mas se você estiver para fora de você, distraído, inconsciente, inconsequentemente, você vai estar perdendo o seu tempo. O que a despedida do Saturno em Capricórnio hoje está falando é: acabou o tempo. A prorrogação, todos os limites foram ultrapassados, não tem mais tempo. Agora, o tempo que vocês têm é o tempo da consciência. Agora, usem o final, o resto do tempo de vocês para agir, pensar, sentir, fazer o que for melhor. Não só para você, para o todo, para o coletivo. Claro, faça o que é melhor para você, entendendo que você é responsável pela sua felicidade, mas a sua felicidade não pode ultrapassar o espaço do colega, do amiguinho. O seu espaço termina e começa onde o meu termina e começa. Eu tô aqui também. A Lua tem Peixes hoje trazendo essa mensagem. Está na hora da gente olhar para todos os seres, inclusive os animais, minerais, vegetais, todos os seres, que são muito mais do que esses, né? E não só os humanos, da gente entender que todo mundo tem o seu direito de pertencimento, de inclusão e de estar aqui, de fazer parte. Então, chegou, né? Não dá mais para a gente perpetuar essa reprodução desse comportamento de rejeição, exclusão, de marginalização, de superioridade e inferioridade. Saturno em Aquário, somos todos um. Estamos todos no mesmo barco. Se você que tem dinheiro ficar doente no coronavírus e uma pessoa que não tem dinheiro ficar doente no coronavírus, vocês dois vão estar no mesmo lugar dentro do hospital, recebendo o mesmo tratamento. E assim é a vida, né? A morte não escolhe, a vida e a morte não escolhe você pela sua raça, a sua opção sexual, o seu gênero, a sua etnia, a sua condição social, o dinheiro que você tem na conta. Somos todos um, estamos todos no mesmo barco, né? É uma responsabilidade coletiva agora. E essa mudança para a responsabilidade coletiva, para a gente co-criar juntos, porque nós estamos aqui encarnados, porque nós acordamos lá em cima que a gente seria os co-criadores da nova realidade. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Quem não se preparou até aqui agora nessa encarnação, de certa forma, a gente pode entender que está todo mundo, de certa forma, preparado. Né? Até eu vou falar aqui agora eu acho que eu vou ter que fazer uma segunda live, viu, Joana? Se você tá aí ainda, provavelmente vai acabar o tempo, daqui a pouco a gente faz uma segunda live, mas vem aí, Jo, não deixa de trazer a sua medicina não, gente, calma aí que tem a Joana ainda. Uma coisa muito interessante que aconteceu esses dias, né? Muitas pessoas ao meu redor começaram a ter fraturas nos ossos e na tíbia. Vocês viram isso? Aconteceu com algum de vocês? Em 2 dias, eu recebi 2 notícias que um amigo meu que está na Bélgica foi quase semi-atropelado e teve a tíbia fraturada. E a filhinha de uma amiga que mora na Austrália machucou brincando a tíbia, tá com a partezinha da perninha dela, né? Com gesso, teve a tíbia fraturada. Sabe que parte do corpo humano é análoga ao signo de Aquário? A tíbia, né? E eu vi muitas pessoas nesse momento de transição planetária com questões nos dentes, no cabelo, na pele,
na coluna vertebral, nos joelhos, cartilagens, articulações, e tudo isso é Capricórnio e Saturno, né? Então, por que que essas pessoas... E quando a gente tem alguma dessas questões nessas partes do nosso corpo, são karmas coletivos que a gente está limpando através do nosso corpo, porque somos canais aqui. Toda doença é uma manifestação da alma, e a alma está a serviço da evolução quântica, consciencial, evolutiva, humanitária. Então percebam, fiquem atentos nesse momento também que o Sol entrou em Áries, com a cabeça, com acidentes. Mercúrio está em Netuno, Júpiter em Capricórnio. Mercúrio é o planeta responsável pelos deslocamentos em vias de rodovia, estrada, deslocamentos próximos. E o que a gente está vendo, pelo menos aqui agora no Brasil também, e no mundo, né? É fechamento, né? E o Mercúrio em Peixes, que é um lugar de exilação, que o Mercúrio está exilado, né? Então é para realmente refletir sobre o movimento. Para onde eu estou indo? O Júpiter é o planeta responsável pelos aviões, pelo deslocamento aéreo. Júpiter está em Capricórnio, que ele também está, né, exilado. Eles estão em exílio e queda, que é um aspecto na astrologia que eles não estão nada confortáveis. Ou seja, o Mercúrio acabou de sair da retrogradação. Toda esse fechamento de aeroportos e vias terrestres aconteceu entre Mercúrio retrógrado, Peixes, Aquário e Júpiter em Capricórnio. Muito interessante, né? Então fiquem espertos com acidentes, pés, cabeça, dente, unhas, pele, cabelo, coluna, articulações, joelhos, tíbia. Isso, tá? Uma coisa que me veio também nesses dias, que eu falei para vocês nos nossos últimos encontros, que o coronavírus, ele estava vindo para trabalhar o nosso quarto chakra, né? Corona, coração. E fazendo as minhas meditações, me veio depois, nos outros dias, que ele tá trabalhando o nosso chakra coronário também. E o chakra coronário, que é o 7º chakra, que é a nossa conexão com algo maior do que nós, ele é análogo ao nosso primeiro chakra, que é o chakra da subsistência, que é o chakra que carrega os nossos medos mais profundos. A nossa confiança também, ou seja, a nossa confiança para atravessar esse momento vem da nossa fé, da nossa conexão com algo maior. A confiança que tá tudo bem, que tá tudo certo, que dentro desse processo de mudança eu vou precisar enfrentar o meu medo, a minha resistência, o meu apego a mudar e me jogar num desconhecido. Eu vou precisar sair da minha zona de conforto. Quanto mais fé, né? Quanto mais confiança em algo maior eu tiver nesse momento, mais fortalecido eu vou estar para fazer essa travessia, tá? Uma seguidora me enviou um inbox que foi muito propício, falando assim: cara, eu tô muito mal, além desse processo todo, eu acabei de terminar um relacionamento que foi muito abusivo, eu lembro que você falou disso, alguma coisa no passado. Como que você atravessou esse processo? Como que você se manteve centrada? Como que foi pra você? E aí, fazendo as minhas reflexões, eu falei, caramba, né? De certa forma, nesse momento, claro que como humana, eu tenho os meus altos e baixos, eu tenho os meus momentos de ansiedade, né? Eu tenho os meus momentos de angústia, mas eu tento manter a minha presença, a minha consciência e a minha fé, que é o meu norte, minha bússola, meu guia. Realmente, quando essa última situação mais traumática na minha vida aconteceu, eu perdi literalmente o meu chão, né? Porque eu tava num relacionamento e eu
saí do meu apartamento, entreguei meu apartamento, eu saí de todos os cursos que eu fazia, conectados à minha missão de alma, ao meu Dharma. Eu parei de trabalhar, que é o meu ofício sagrado, que é a minha missão, que é isso que eu faço. Eu me abandonei na busca, né, cega, romântica, num lugar meu que estava fugindo de mim e da minha luz, do meu poder, da minha missão, um lugar sabotador, uma sombra, um eu inferior que eu carrego, que todos nós carregamos, e que precisou passar por isso para trazer à luz a consciência de quem eu sou. E esse relacionamento foi um relacionamento muito kármico, né? Né, a gente se separou e eu fiquei literalmente sem ter para onde ir. Eu perdi a minha casa, perdi o meu chão, perdi minhas coisas, perdi meu tempo, perdi meu trabalho, perdi minha energia, perdi meu senso de eu, né? Meu senso de eu ancorado à minha essência de luz. Então eu passei por um período de trevas, né? Entrei em contato com depressão profunda, com todas aquelas tendências sombrias psíquicas, aspectos inconscientes sombrios que todos nós carregamos. E que só quando a gente entra em contato e atravessa, a gente consegue encontrar a nossa luz. Para fazer essa travessia, o que eu fiz, né? Tiveram vários momentos de oscilações, desde ancorar com todas as ferramentas que eu possuo, então meditar, dançar. A dança foi medicina para mim. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar em contato com a natureza, então eu caminhei na praia todos os dias, chorando, limpando, purificando, ou seja, eu entrei em contato com as minhas emoções. Eu me permiti ser um canal para as emoções emergirem. Eu me tratei com florais, meditação, dança, dormir, que dormir é uma medicina também. Eu trabalhei a medicina da fala, então procurei espaços que eu pudesse ter confiança e segurança para falar, para pôr para fora e transmutar através da fala. Escrevi, né? Foi até interessante que a gente está nesse retiro, né? Estamos todos sendo convocados a fazer um retiro espiritual em casa. E eu sempre participei de retiros, desde sempre. Eu acho que desde esse boom da espiritualidade, eu já fazia os meus retiros individuais desde criança, comigo mesma, escrevendo os meus diários. Sempre tive diário. E essa pessoa que eu me separei, a gente se separou na Índia, um dia antes de eu entrar num retiro de silêncio, que tinha um viés de cura da alma, kármico, né? E eu fiquei 15 dias em silêncio, trabalhando todas as minhas dores. Estavam minhas feridas todas abertas. E ontem à noite eu peguei o meu diário desse retiro. Olha que lindo, gente, né? Tá totalmente escrito o meu diário. É muito interessante que a capa tá escrito Believe in Yourself, que é Super Ares, né? Acredite em você. E aqui estão os meus escritos, né? Tudo que eu fui, né, fazendo catarses e escrevendo. E eu encontrei umas poesias que eu vou até postar. Eu achei umas poesias tão incríveis para o momento que a gente está passando. Olha essa poesia, o nome dela é Enquanto. Enquanto uns correm, outros conversam, outros comem, outros dispersam. Uns se agitam, outros silenciam. E enquanto isso, a arte de contemplar o dia a dia permite àquele que para olhar, enxergar, contemplar, observar a beleza, as cores, os cheiros, as riquezas do movimento ininterrupto de quem está no absoluto, equilíbrio e harmonia da natureza. Aí eu achei uma outra aqui, né? Vida, chama vida. Quanta flor, quanta cor, magia, real, beleza, quanta riqueza há na diversidade e singularidade de cada flor, fruto, folha, semente, objetos da natureza, que não são coisas, são seres, e por ser, se faz, morre e nasce, renasce a cada instante,
Como seria nesse mundo, correria do dia a dia, parar, observar, contemplar, na presença, apenas estar, ir no contrafluxo, remar contra a maré, silenciar, meditar, pacificar, amar, é um teste de fé. Ah, que bom seria nunca perder a leveza, a brincadeira, poetizar a vida em toda a sua pequena grandeza. Enfim, tem outras aqui, mas muito interessante porque todas elas estão fazendo muito sentido, né? Para esse momento aqui agora, eu vou postar para vocês depois. Bom, mensagens importantes. Usem, né, esse momento de provação, de travessia, para praticar o centramento, a paciência, a resiliência, movimenta o corpo. Inspira, respira, não pira, o que vier, escreve, dança, pinta. Meu, é o momento da gente ser um canal e deixar transbordar. E desse lugar de vazio, como foi? Essa poesia veio de um lugar de 15 dias praticando silêncio, com a minha ferida do abandono, da exclusão, da traição, da rejeição aberta. É entrar em contato com a emoção. Hoje é o dia das águas, a lua está em peixes. A gente só vai curar através do feminino. E a gente precisa aprender a parar de negar esse feminino que está falando, diminui o ritmo. Não tem como você estar em contato comigo, eu, feminino, se você não me ouvir. Para você me ouvir, você precisa silenciar, você precisa parar. Recados importantes do Saturno em Aquário também para esse momento. De novo, não poderemos mais ficar comendo carne. No mínimo, as pessoas vão ter que comer carne uma vez por semana, não dá mais, tá? Mudar a nossa relação e a nossa consciência com os hábitos alimentares. A educação é uma base. Educação é Aquário, tá? E Urano, que é pai de Aquário, junto com Saturno na astrologia moderna, Saturno está em Aquário e Urano está em Touro. Então a gente vai precisar mudar. Touro está ligado à nossa relação com o trabalho, com o prazer, com a nutrição, com a terra, né? Com os alimentos, o que nos nutre, o que nos sustenta. Então a gente vai precisar, gente, fazer o que a gente... Pelo amor de Deus, eu não sei nem mais onde continuar falando. Se vocês pegarem vídeo meu do YouTube, tem eu falando essa mesma coisa que eu tô falando pra vocês hoje, 22 de março de 2020, em 2015. E com certeza tem gente aí falando isso, ó, há décadas. O que tá faltando pra ouvir? Disposição, vontade de mudar, né? Então a gente vai passar por um processo de reestruturação do sistema educacional, entendendo que educação não é mais ficar estudando gramática, matemática, geometria, geografia, é educação do ser. É educação do ser, é de um outro lugar, tá? A gente vai precisar olhar, né, para algo que a gente tá falando há muito tempo, que esse desgoverno que a maioria, o Aquário, o coletivo do país, do Brasil, elegeu, esse desgoverno que faz exatamente todo o contrário do que a gente está falando aqui nessa live, que é a inconsciência, propagar a inconsciência, que desvaloriza e desvalida a arte. Gente, o Instagram me avisou que eu tenho 25 segundos, mas assim que terminar essa live eu vou começar outra, porque ainda tem participação da Joana. Joana, fica aí! Não vai embora que a gente vai fazer o grande finale dessa live com você, mas eu preciso passar o final dos recados, tá bom, gente? Então, valorizar a arte, o sistema educacional, o ensino, vai acabar.